Sou o professor Alessandro Pedroso, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Vou fazer nossa aula número 1 de Teoria de Conjunto específico para a banca Selecom. Mas antes, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse seu like e compartilhasse para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Como será a nossa aula? Primeiramente, vou fazer uma teoria, sobre o que é conjuntos numéricos e depois nós vamos fazer algumas questões que já caíram na banca Selecom. Mas antes, gostaria de apresentar para vocês os meus materiais. Esse aqui é meu e-book de raciocínio lógico e matemática para concurso público, com todo o conteúdo teórico muito bem elaborado, com resumos e com mais de 250 questões comentadas da banca Sebrasp. Ficou um excelente material. E esse aqui, é um curso completo em vídeo aula de raciocínio lógico. E quem comprar ganha de brinde aqui 100 questões comentadas também em vídeos da banca Sebrasp. Então, vou deixar, para quem estiver interessado, o link desse material na descrição desse vídeo. Então, vamos para a nossa aula número 1, Teoria de Conjunto, específica para a banca Selecom. Tá? E no final da aula eu vou fazer algumas questões que caíram dessa banca. Definição. Conjunto é reunião ou qualquer coleção de elementos. Esses elementos podem ser números, letras, pessoas, países, animais, etc. Então, se você juntar alguns elementos que têm algo em comum, então você está formando um conjunto. Nós vamos estudar sobre os conjuntos numéricos. Tá? Aqui é só para você saber quem são esses conjuntos. Nós temos os conjuntos dos números naturais, que são os números positivos. Por exemplo, 2, 4, 5. Tá? Nós temos os números inteiros, que é representado pela letra Z, que são os números naturais e os números negativos. Menos 3, menos 8, menos 20. Tá? Perceba isso aqui, que os conjuntos naturais estão dentro do conjunto dos inteiros. Então, tudo isso aqui são os conjuntos inteiros. Aqui, o que são os conjuntos racionais, tá? Quem são os conjuntos racionais? São os conjuntos que têm fração. São os números que têm fração. 2/3, 1/4. E os números também decimais, tá? 0,20. E também as dízimas periódicas. 0,333, tá bom? E quem é o conjunto dos números irracionais? Racionais, por exemplo, você não consegue definir o valor exato deles. Por exemplo, aqui, raiz de 2, raiz de 5, π. Por exemplo, se tiver o número aqui, 0,1289. Então, como ele não é periódico aqui, que não segue uma sequência que a gente pode analisar, então ele é um número irracional. Tá? E aqui, os números reais é o conjunto de todos os números, tá? Os naturais, os inteiros, os racionais, que é representado pela letra Q, tá? E os irracionais, tá bom? Então, vamos para a segunda parte da nossa aula sobre conjuntos. Vamos para a segunda parte da nossa aula. Então, aqui nós temos dois conjuntos representados por diagrama de Venn, que são esses círculos aqui, tá bom? Então, o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o conjunto é escrito com letra maiúscula e os elementos com letra minúscula. Os elementos são quem está dentro do conjunto. E aqui nós temos o conjunto B, com os elementos 3, 4, 5, 6 e 7. Eu escrevi eles aqui, como descrição escrita. Você escreve A é igual, abre o colchete e coloca os elementos dentro do colchete. Lembrando que pode ter conjunto de outras coisas, não só de números. Mas nós estamos estudando somente o conjunto de números. Então, o que é que nós vamos aprender aqui? Primeira coisa sobre pertence. Por exemplo, 1 pertence a B. 1 pertence a A. 2 não pertence a A. 6 não pertence a B. Então, o símbolo de pertence é esse aqui. O E significa pertence, quer dizer se o elemento está dentro do conjunto, E aqui, quando você corta o E, quer dizer que ele não pertence. Então, vamos avaliar aqui. O 1 pertence ao conjunto B? O 1, a gente sabe que isso aqui é falso. Tá?
O 1, número 1, pertence ao conjunto A? Eu sei que isso aqui é verdadeiro. O 2 não pertence a A? Eu sei que é falso, porque o 2 pertence, ele está dentro do conjunto A, é o elemento que está dentro do conjunto A. O 6 não pertence a B? Eu sei que também é falso, porque o 6, né, pertence ao conjunto B. Tá? A primeira coisa que eu preciso aprender, então, é pertence e não pertence. O que cai também, ó, por exemplo, aqui, ó, A união B. Tá? A união B é a união dos dois conjuntos. Se eu for escrever aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a união B são todos os conjuntos dos dois elementos. Só que eu não vou repetir, ó, porque aqui ó, tem 3 e 4 aqui e 3 e 4 aqui. Eu não preciso colocar o 3 e 4 duas vezes. Né? Então, o que repete, eu não vou escrever duas vezes. Então, todos os elementos dos dois conjuntos estão aqui e é representado por esse símbolo, que é um U, né? Um U aqui, tá? E o que é que nós temos também que aprender? Ó? É a intersecção B. A intersecção é representada aqui ó, com esse Uzinho como se fosse um U de cabeça para baixo, tá? Ou um Vzinho aqui também, tá bom? Que você achar melhor. Então, quem é a intersecção? São os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quem são esses elementos aqui? Ó? Eu sei que o 3 tem aqui e tem aqui. O 4 tem aqui e tem aqui. Né? E no diagrama, eu consigo perceber ele aqui. Ó. Tá vendo? Tá no meio dos dois conjuntos. Então, a intersecção aqui é 3 e 4. Né? Então, eu tenho que lembrar do símbolo da união, tá? Que são todos os conjuntos, e do símbolo da intersecção. São os elementos que tem nos conjuntos ao mesmo tempo, nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E também pode ter mais conjuntos, tipo 3 conjuntos também ao mesmo tempo. Mas aqui é só os dois conjuntos ao mesmo tempo. O que eu preciso saber também, aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, aqui, ó, A menos B, né? Toda vez que eu tiver aqui A menos B, o que você vai entender? São os elementos que estão somente em A. Somente em A. Quem é somente em A aqui? Ó? Somente em A. A intersecção não entra. Então, esses elementos são quem? 1 e 2. Tá bom? Toda vez que tiver aqui, você vai pegar o primeiro, né? E vai pegar somente os elementos que está nele, né? Dá para fazer aqui também, tá vendo? Ó, 1 e 2. Né? Se repetir, não pode usar. E também, ó, se for ao contrário, ó, B menos A. Eu vou pegar o quê? Somente B. Somente essa parte aqui, ó. Os elementos que estão em B. Que é 5, 6 e 7. Tá? Então, aqui, ó, o que nós podemos resumir, né? O pertence e não pertence. Você tem que aprender, né? Esse símbolo. Pertence aqui, não pertence aqui. A união, que são todos os conjuntos. A intersecção, que é o elemento que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Né? O A menos B, que é somente A. E o B menos A, que é somente os elementos que estão no conjunto B. Eu trouxe esse exemplo aqui também, que a gente usa um símbolo que é muito importante para nós, que é o símbolo contido, tá? E não contido. Aqui, ó, por exemplo, né? O 11, por exemplo, aqui o número 11, está contido no conjunto C, né? O que você acha? O 11 está contido no C? Então, aqui, ó, quando é só um elemento, eu não posso dizer que ele está contido ou não contido. Isso aqui é errado. Tá? O 11, né, ele pertence, né, ao conjunto C, e o 11 também pertence ao conjunto D. Tá bom? Só que é o seguinte, para conter, para estar contido, por exemplo, aqui, ó, o D está contido no conjunto C. Tá? O conjunto C não está contido no conjunto D. Quando eu falo contido, eu falo aqui, ó, dentro, tá? Ó, o D está todo aqui dentro do conjunto C. Então, eu tenho que ter um conjunto dentro de outro conjunto para poder usar esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do contido e do não contido.
Um exemplo que também ficou bem legal para você entender, ó, mesma coisinha, ó, vamos ter aqui dois conjuntos, o conjunto A, e aqui eu vou fazer outra cor, conjunto B. Aqui, ó, o A está contido em B, tá dentro do conjunto B. O B não está contido no conjunto A. Bom, agora se tiver um elemento aqui, ó, por exemplo, elemento 5, né? Eu não posso dizer que 5 está contido em B, né? Então, 5 pertence a B, também como pertence ao conjunto A. Então, eu vou mostrar esse exemplo para ver como que caem essas questões no concurso público, tá? Um dos modelos é esse aqui, ó. Numa classe de 30 alunos, 16 gostam de matemática e 20 de história. O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e de história é. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Primeira coisa, fazer o diagrama. Tá? Eu sempre faço desenhando o diagrama para ficar mais fácil para responder as questões. Tá? Temos aqui o conjunto de quem gosta de matemática e aqui o conjunto de quem gosta de história. Tá? Qual é a quantidade de alunos? Aqui eu ponho do lado de fora 30. Né? Quem gosta de matemática? Geralmente as pessoas põem aqui, ó, 16, mas não pode pôr aqui dentro. Né? Tem que pôr aqui fora. Para colocar dentro do conjunto tem que ser somente matemática. Tá? Quem gosta de história, 20. Né? Então, quem eu tenho que achar? Eu tenho que achar a intersecção. Toda vez que eu for fazer teoria de conjuntos, né, que for desenhar o diagrama, eu tenho que achar a interseção. Como é que eu vou achar a intersecção aqui? Ó? Muito fácil, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar, ó, 20, que é o de história, quem gosta de história, mais o 16. Mais 16. Tá? Eu somando isso aqui, ó, eu vou ter 36. Você vê aqui que eu passei quantos? Eu passei 6, né? Porque não tem só 30 alunos. Tem 30. Se eu tenho aqui, essa contagem deu 36, ó, eu tenho 30 alunos e a contagem deu 36. Então, tem 6 alunos a mais. Então, eu vou diminuir aqui, ó, só para você saber, ó, 36 menos 30. O que passou a mais, né, são o que eu contei duas vezes. Então, a minha intersecção aqui, ó, é 6. Tá? E aqui em matemática, aqui, ó, então, 16 que eu tinha menos o 6. Vai ficar 10, que gosta somente de matemática. E aqui, ó, é o 20 menos o 6. Vai ficar quem? 14, que gosta somente de história. Né? Então, o número de alunos dessa classe que gosta de matemática e de história é 6, que gosta das duas matérias, que é quem? A nossa interseção aqui, ó, a nossa intersecção. Tá? Então, sempre que fazer teoria de conjuntos, né, com os diagramas lógicos, tem que achar primeiro a intersecção. Se perguntar somente de matemática, era 10. Somente de história, 14. E quem gosta de matemática e de história, que gosta dos dois, né, a interseção aqui, ó, que é 6, que eu nem precisava ter feito isso aqui, só para mostrar para vocês mesmo, tá? Eu já tinha achado aqui que era 6, mas eu quis mostrar o somente aqui, tá bom? Então agora vamos resolver 5 questões que caíram, né, na banca Selecom. Então vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos na aula teórica. Questão número 1, Selecom 2021. Sejam A, B e C três conjuntos distintos e não vazios, tal que B intersecção C é igual a A. Pode-se afirmar corretamente que C união B menos A é igual ao seguinte conjunto: vazio, B união C, A união C e C. Então, o que eu aconselho a fazer nesse momento aqui? Ó? Vamos criar alguns conjuntos aqui, alguns elementos para os conjuntos, para a gente conseguir visualizar, né, o que está pedindo a questão. Então, vou colocar aqui ó, o conjunto A. Vou colocar que ele é 3 e 4. Não precisa colocar muitos elementos. Tá? O conjunto B, vou colocar que ele é ó, 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque o 3 e o 4 aqui eu sei que vai ser a intersecção de B e C. Então, ele vai ter que estar no conjunto B e no conjunto C. Então, no conjunto C, eu vou colocar 3, 4, 5 e 6. Tá? Agora, para ficar mais fácil para você enxergar, eu vou desenhar aqui dois conjuntos. O conjunto B
e o conjunto C. Por que eu não vou desenhar o conjunto A? Porque o conjunto A é a intersecção dos dois, ó. Tá vendo? Ó? B intersecção C é igual ao A. Quem que é? Ó, o 3 e o 4. Aqui, ó. O conjunto A é o 3 e o 4. Quem é o B? O B é 1, 2, 3, 4. Quem é o conjunto C? 3, 4, 5, 6, tá? Então, se eu fosse desenhar o diagrama aqui, ó, para você enxergar, eu teria esse desenho aqui, tá? É muito importante que você aprenda a desenhar o diagrama, tá? Se você quisesse também, ó, poderia fazer até um conjuntozinho aqui, ó, conjunto A, ó, mas não tinha necessidade, ó. Tá vendo aqui, ó? Conjunto A, tá? Então, o que que eu quero aqui? Eu quero C, vou pegar aqui preto, ó. C união B menos A, né? Eu quero saber quem serão, né, os elementos desses conjuntos aqui, da união, né, e aqui, ó, do B menos A, né, desses conjuntos. Então, aqui, o que eu vou fazer? Ó? Vou primeiro calcular B menos A, né? Então, aqui, ó, B menos A. Quem é B menos A? São os elementos que somente tá em B. Somente em B aqui, ó, essa parte aqui. Quem são os elementos? 1 e 2, tá? Então, o que eu vou ter aqui agora? Ó, o C, união com esse conjunto que eu achei aqui, ó, que o B menos A, né, vai ser 1 e 2, tá? Então, quem é o conjunto C? O conjunto C é aqui, ó, 3, 4, 5 e 6. Com a união com 1 e 2 vai ficar como? Vai ficar assim, ó, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, agora vamos para a resposta, tá? É vazio? Ó, só para você lembrar aqui, ó, se eu tiver aqui, ó, A é igual, ó, se eu tiver isso aqui vazio, isso aqui não é vazio, tá? Que tem um elemento dentro. Então, para ser vazio, pode ter que ter nada. Aqui, né? Só para você lembrar. Então, aqui, ó, o elemento A para ser vazio, tem que ser assim, tá? Mas aqui a gente sabe que não é vazio, né? O resultado que a gente deu aqui, ó, tem muitos elementos aqui, não é vazio, tá? Quem é B união C? Ó? Esse aqui é o B, 1, 2, 3, 4, e o C, 3, 4, 5, 6. B união C não é isso tudo. Se eu calcular B união C, eu não vou achar isso aqui, ó. Né? Então, B união C vai ser igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, B é a nossa resposta certa, tá? E se eu pegar aqui A união C, vai ficar quem? Ó? A união C é 3, 4, 5 e 6, né? Tá errado. Tá errado. E só o C é 3, 4, 5, 6, né? Também está errado. Então, resposta certa, resposta B. Questão número 2, Selecom 2018. Em um grupo com 42 pessoas, em que todas falam inglês ou espanhol, sabe-se que o número de pessoas que falam inglês, mas não falam espanhol, é igual ao dobro do número de pessoas que falam inglês e espanhol. O número de pessoas que falam espanhol é igual ao dobro do número de pessoas que falam apenas inglês. O número de pessoas que falam somente um desses idiomas é 24, 28, 35 e 38. Então, vamos desenhar nossos conjuntos aqui, né? Sempre, né, é importante desenhar os conjuntos. Eu acho mais fácil de entender a questão, tá bom? Então, aqui, ó, quem gosta de inglês, aqui quem gosta de espanhol, tá? Então, aqui, ó, quem gosta de, ao total, 42 pessoas. 2 pessoas, né? Agora, vamos colocar o texto aqui, ó. O número de pessoas que falam inglês, mas não falam espanhol, é igual ao dobro do número de pessoas que falam inglês e espanhol. Como que eu faço aqui quando não tem número nenhum? Se não tem número, eu uso quem? Eu uso o X, né? Então, aqui, ó, pessoas que falam inglês e espanhol. Vai ser o quê? Vai ser X. Pessoas que falam apenas inglês, né? É o dobro. Se é o dobro, qual é o dobro de X? 2X. Tá bom? Nós vamos ler essa aqui agora, ó. O número de pessoas que falam espanhol é igual ao dobro do número de pessoas que falam apenas inglês. Quem fala apenas inglês? 2x. O dobro de 2x é quem? É 4x. Por que eu coloquei aqui do lado de fora, né? Porque para ser aqui dentro tem somente espanhol. Né? Quando fala espanhol, quer dizer que é tudo. Então aqui, ó, para colocar dentro eu pego o 4x menos a intersecção.
4 menos x, né? 4x menos x é igual a 3x, né? Nossa, professor, e agora? Como é que eu vou saber o valor de x aqui, ó? O que que eu sei? Eu sei que a soma disso aqui tudo, ó, vai dar 42. Então, eu montei uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, aqui, ó, 2x mais x mais 3x é igual a 42. 2 mais 1 mais 3, então dá 6x é igual a 42. X é igual a 42 dividido por 6. X é igual a 7. Então, achei o valor de x. O meu x é 7. O que está pedindo? Ó? O número de pessoas que falam somente um desses idiomas é. Então, somente inglês, somente espanhol. Então, no lugar de x, eu coloco quem? 7. Então, aqui é 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14. Somente inglês. E aqui também é 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21. Aí eu somo 21 mais 14, vai dar 35. Então, resposta certa é a resposta C. Questão número 3, Selecom 2018. Durante a realização de uma prova, um professor permitiu que seus alunos consultassem os livros X e Y. Ao final da prova, verificou-se que 17 alunos consultaram o livro X, 12 alunos consultaram o livro Y, 5 alunos consultaram ambos, 9 alunos não consultaram nenhum dos livros. A quantidade total de alunos que fizeram essa prova é 24, 28, 33 e 38. Ó, já estou maceteado, né? Faço os diagramas. O que faltou nesse exemplo aqui, nessa questão aqui, né? Eles não deram esse valor aqui, ó. Então, eu vou descobrir esse valor. Então, eu vou preencher aqui os meus dados, né? Aqui é o livro X e aqui é o livro Y, tá? Então, aqui, ó, quantos alunos consultaram o livro X? Ó, 17, põe do lado de fora, tá? O livro Y, 12, então põe do lado de fora. Consultaram ambos, 5, põe aqui, ó, na intersecção. E 9, ó, não consultaram nenhum dos livros. Isso aqui que eu não tinha mostrado ainda, ele fica aqui fora, tá bom? Fico aqui do lado de fora porque não consultou nem o livro X e nem Y. Agora é só resolver aqui, ó, 17 menos 5, tem que fazer a diferença, lembra sempre disso. Dá 12, 12 menos 5 dá 7, né? Então, se eu somar agora, ó, isso tudo aqui, ó, eu vou ter a quantidade que eu desejo. Eu vou ter essa quantidade aqui. Tá bom? É só fazer isso. Então, ó, 12 mais 5 mais 7 mais 9, que é igual a 33 alunos, né? Resposta certa, resposta C. Questão 4, Selecom 2021. Considere os conjuntos X, Y e Z e a representação gráfica a seguir. Se João é um elemento que pertence à região sombreada, então necessariamente João nasceu em Santa Catarina, é engenheiro, mas não trabalha na EGEPROM. Trabalha na EGEPROM, nasceu em Santa Catarina, não é engenheiro. Nasceu em Santa Catarina e é engenheiro da EGEPROM. Trabalha na EGEPROM, mas não é engenheiro e não nasceu em Santa Catarina, né? Vamos entender aqui o nosso desenho. Ó. Quem está aqui nesse círculo, né, são pessoas que trabalham na EGEPROM, tá bom? Aqui, ó, esse triângulo retângulo são os engenheiros, tá? E aqui, ó, nesse retângulo, pessoas que nasceram em Santa Catarina, né? E João pertence à região sombreada, né? Então, João está aqui, ó. João está exatamente aqui, né? Então, João trabalha na EGEPROM. Ó, se eu fizer o círculozinho aqui, ó, eu vejo que ele faz parte aqui, né? Da EGEPROM. Então, aqui está certa, tá? João é engenheiro, ó, pessoas são engenheiras. Tá vendo aqui, ó, que João não entra no triângulo retângulo. Então, João não é engenheiro, então isso aqui está errado. Ele não é engenheiro, tá? Então, aqui, ó, João nasceu em Santa Catarina. Eu percebo que o meu retângulo aqui, ó, passa aqui, ó. Um pedacinho pega onde João tá, que é a parte sombreada. Então, aqui também está certa, né? É só analisar aqui, ó. Resposta B. Trabalha na EGEPROM? Opa, tá certo. Nasceu em Santa Catarina? Tá certo. Não é engenheiro? Correto, aqui, ó, ele não é engenheiro. Então, aqui, ó, resposta certa, resposta B. Questão 5, Selecom 2021. Cerca de 38 funcionários de uma empresa responderam um questionário com 3 perguntas de múltipla escolha. O resultado obtido foi
18 funcionários acertaram a questão número 1, 25 acertaram a questão número 2, 30 acertaram a questão número 3, 10 acertaram as 3 questões, 13 acertaram somente uma das questões. Nenhum errou as 3 questões. Se N é o número de funcionários que acertaram somente 2 questões desse teste, a soma do algarismo de N é igual a 6, 7, 8 e 9. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação, né? Porque aqui ó, a gente já iria fazer o quê? Os conjuntos, né? Que talvez não fosse dar certo. Mas o que eu tenho aqui? O que ele quer saber? Quem acertou somente 2 questões. Ó, vamos interpretar aqui a questão. Tá? Então, são 38 funcionários. Quem acertou uma? 13. Quem acertou 2? Somente 2 é que eu quero. E quem acertou as 3? 10. Então, 3, 10. Então, se eu somar aqui, ó, quem acertou 1 e quem acertou 3, ó, 13 mais 10, vou ter 23. Então, o que sobrar, né, de 38 foi quem acertou somente 2. Então, 38 menos 23, né, vou ter 5, 15. Então, são 15 que acertou somente 2. Né? Só que aqui eles não colocaram 15, por quê? Quer saber que a soma dos algarismos de quem acertou somente 2 questões. Então, é 1 mais 5, que é igual a 6. Resposta A.